todos, sejam bem-vindos a mais um Paty Saad Conversa. Antes do papo começar, já deixa o seu like, se inscreva no canal e pode compartilhar que eu tenho certeza que a entrevista de hoje vai ser maravilhosa. Imagem conta muito, sim. Quer você goste ou não, a maneira como nos vestimos transmite mensagens, códigos, símbolos para as pessoas. Por que não usar o poder da imagem a nosso favor, de maneira estratégica e consciente, para nos trazer mais confiança, beleza e transmitir o nosso verdadeiro eu? Longe de ser algo supérfluo, isso é autoconhecimento. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu trouxe uma especialista no tema. Seja muito bem-vinda, Carol Cataldi. Obrigada, Carol. Obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, estou muito feliz. Também estou muito feliz, que eu acho que a gente vai trazer muita coisa interessante e, por que não, nova para as pessoas que estão nos assistindo, né? Com certeza. Então eu vou contar um pouquinho da Carol para vocês, antes da gente começar o papo. Carol Cataldi é publicitária com mais de 10 anos de formação, graduada pela ESPM. Possui mestrado em moda e mercado de luxo pelo Instituto Marangoni, em Milão, na Itália. É apaixonada pela beleza, pelos detalhes, por moda, marketing e comunicação. Possui 15 anos de experiência no mercado corporativo, no qual construiu sua trajetória no marketing de grandes multinacionais como Brastemp, Americanos.com, Vivara, Grupo Arezzo e Iguatemi. Tudo que a gente gosta de comprar, né? É criadora do método que aborda a análise de temperamento e códigos de elegância e confiança. Especialista em moda, mercado de luxo e marketing. E é consultora de imagem pela Belas Artes, guiando mulheres a alcançar sua melhor versão e levá-las a um novo patamar pessoal e profissional através de suas imagens. Muito legal, Carol. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Meu look vez. tá aprovado Tá hoje? maravilhosa, Olha perfeita. só, hoje foi da minha cabeça aqui, E hein? olha só como a gente tá parecida, como as pessoas se conectam, né, na comunicação. É A gente verdade. Tá as duas de branco, usando pérolas, cabelo dividido ao meio, super alinhadas. Olha aqui. só, então já comecei arrasando. Bom, Carol, seguinte. Hoje, né, nós vemos uma enxurrada de informações e conteúdos sobre isso, sobre imagem, estilo, comportamento nas redes sociais, o que eu acho muito bom, porque desperta um interesse, uma consciência nas pessoas, mas também pode ser problemático pelo excesso, a gente não tem muito filtro, às vezes, do que consumir. Então, gostaria que a gente começasse com você explicando o que é uma consultoria de imagem e estilo, para quem é destinado isso e o que a cliente vai aprender nessa jornada. Perfeito, Paty. Bom, primeiro, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. O processo de consultoria de imagem, tá? Ele é uma construção, ele é um alinhamento entre a sua identidade e a sua imagem. E aí, explicando um pouco melhor isso para as pessoas entenderem. A diferença entre imagem e identidade. Imagem é, de fato, o que a gente é. A nossa essência. E identidade é como a gente é percebido pelo mundo. Então, o processo de consultoria de imagem é você alinhar esses dois mundos. É você conseguir comunicar para as pessoas, de fato, quem você é. Você usar os seus pontos fortes a seu favor e construir uma imagem sólida, robusta, de confiança para as pessoas. A consultoria de imagem, ela é destinada, enfim, para todas as pessoas que buscam, né, essa confiança, esse autoconhecimento. Então, eu acabo atendendo muitas mulheres que hoje, elas sentem essa desconexão do momento de vida que elas estão, seja profissional, seja pessoal. Mulheres que passaram por uma grande transformação, por exemplo, mães, né, mulheres na pós-maternidade, que tinham uma vida, tinham um estilo de vida, determinados valores, e passaram por uma super transformação e que não se reconhecem mais. Então, elas me procuram justamente para alinhar esse momento de vida delas com a imagem, com a ambição delas. E pessoas, mulheres que entendem que a sua imagem comunica
muito mais que 1000 palavras, né? Aquele jargão que existe de que a imagem fala mais que 1000 palavras, isso é verdade, tá? E é comprovado cientificamente. Você falou na sua introdução que não é algo supérfluo, né? A gente ainda tem esse estigma um pouco no mercado, desse mundo de onde eu venho, né? Do mercado de luxo, da moda, de que isso é algo superficial e que a gente não deveria dar atenção, mas não. Isso é comprovado cientificamente. Existem estudos científicos mesmo. O Albert Merhabian, que é um psicólogo, ele é iraniano, mas ele se consolidou realmente nos Estados Unidos como professor de psicologia. E ele trouxe um estudo na década de 60 sobre comunicação, que é a regra, não sei quem aqui já ouviu falar, você mesmo, Paty, não sei se já ouviu falar, é a regra do 7, 38, 55. Não. Nunca ouviu? Essa regra, ela diz que 55% da nossa comunicação vem, de fato, da nossa linguagem corporal. Então, da forma que você se comporta, se porta, a sua aparência e tudo isso. 38% vem da linguagem vocal que a gente fala, é o seu tom de voz. E só 7% do que a gente fala, da nossa linguagem verbal. Então, isso já é comprovado cientificamente. Não tem como a gente dizer que isso é uma futilidade. Então, quando você chega num lugar, os 93% do que as pessoas notam em você é a sua aparência, a sua linguagem corporal e não o que você fala. Então, isso, nos dias de hoje, né, onde a gente está muito exposto, você começou falando sobre a internet e essa popularidade que esse tema também da consultoria de imagem ganhou, vem muito disso, não é algo mais despercebido. As pessoas estão dando esse devido valor e entendendo o real significado disso. Sim, e essa parte que você falou, né, eu tenho batido muito nessa tecla de que o não verbal comunica demais, né? Mas eu acho que dependendo do estágio de consciência da pessoa, ela pode falar, poxa, eu sou tão inteligente, poxa, eu sou tão capaz, eu tenho mesmo que me preocupar com o que eu tô vestindo para que a pessoa me perceba. E eu falo, e eu não sou especialista nisso, estamos aqui até para você confirmar essa minha hipótese, que é, sim, né, de fato, você estar vestido de acordo com o que você quer passar. E aí, gente, eu acho importante, me corrija se eu estiver errada, que não é você passar uma imagem luxuosa. Isso não é necessariamente que uma pessoa precisa passar no trabalho dela, ou nas relações, enfim, no que ela quer comunicar. Mas é passar quem ela é. Com certeza. Né? E para isso você tem que saber quem você é. Exatamente. E aí é uma coisa que também queria aproveitar o gancho para perguntar. Você trabalha um pouco dessa questão do autoconhecimento? Como que é o processo de uma consultoria? A pessoa chega e tá aí passando por um momento, quer mudar, tá insatisfeita. Como que funciona? Perfeito, Paty. Bom, autoconhecimento é a chave da consultoria de imagem, tá? Inclusive, eu bato muito nessa tecla e eu vou contra o movimento um pouco do mercado. Eu acho que a consultoria de imagem, ela se popularizou muito, principalmente nas redes sociais, com vídeos virais com regras, né, receitas de bolo, coisas prontas para as pessoas seguirem. E as mulheres, elas me procuram justamente porque elas não estão se identificando mais com isso. Porque falta exatamente isso, a personalização, a identidade, que é aquilo que eu falei ali no começo. A gente começa mapeando a identidade da pessoa. E o método que eu abordo nas minhas consultorias, o método que eu criei, ele é um método que aborda identidade, autoconhecimento, comunicação e aí sim códigos visuais. Então, códigos visuais, ele é a última pontinha ali no final. O que a gente faz para lapidar realmente a imagem da pessoa. Mas é um processo muito profundo em que eu aplico, enfim, técnicas de psicologia para entender, para mapear o estilo de vida dessa mulher, entender a sua essência, os seus valores, como ela foi criada, quais são os objetivos pessoais e profissionais dela. Todo um processo realmente de autoconhecimento para ela realmente conseguir traduzir isso na imagem dela. Porque a imagem é realmente
a tradução da sua essência. Então, por isso que eu não acredito no que a gente vê por aí hoje, dessas regras prontas. Porque tá totalmente ligado à autenticidade, né? Cada processo é único para uma mulher. Cada imersão que eu faço... É engraçado que muitas mulheres me procuram também com... como funciona o seu produto? Qual é o seu produto? Como você vende? Enfim, me manda uma proposta... E eu não consigo mandar uma proposta sem antes conversar com essa mulher, sem antes conhecer essa mulher. No mínimo que a gente tome um café, faça um call ali, rápido. Eu preciso ler ela primeiro. Porque vai ser um processo individual, vai ser um atendimento totalmente personalizado para cada pessoa. Porque a base da consultoria é a essência, é a individualidade. Nossa, que alívio ouvir isso. Porque eu tenho visto muito, né, esses vídeos que viralizam. Sim. Isso é elegante. Sim. Isso não é elegante. Isso você usa com um cinto marrom. E aí, eu, particularmente, até por ter um viés artístico da minha profissão, né, da minha principal profissão, cada mulher é Total. singular. E, na minha opinião, falar o que é elegante sobre os outros não é elegante. Você ficar apontando. Outra, elegância é um comportamento, né, gente? Vamos combinar? Ser elegante é ser educado, né? Primeiro de tudo. É ser gentil. Sim. É um comportamento como um todo. Não adianta você estar todo impecável aqui de blazer, cabelo alinhadíssimo, e você se sentasse jogada na cadeira, dependendo do ambiente situação. Que você tá, sim, entendeu? Sim, então, sim. Elegância é um comportamento, vai muito além de usar um blazer, usar um cinto, sabe? Então... Sim, e eu vejo isso, né? Não tem nenhuma vontade de que a pessoa que está assistindo seja autêntica. É uma regrinha ali de bolo. Aí fica todo mundo com a mesma cara, se vestindo igual, com o mesmo cabelo. E a gente perde esse caráter autêntico. A gente conversa muito aqui no programa também sobre como a gente, né, como artista, tenta buscar a autenticidade. Para que você seja única. E para ser única, você tem que se conhecer, você tem que se saber. Então, o seu background, que tipo de coisa você consome, né? Quais são as referências visuais que te agradam, né? Quais são suas inspirações de beleza. Eu fiz uma vez um processo de consultoria de imagem, faz alguns anos, foi muito legal com a Juliana. Beijo, Ju. E eu lembro que a gente conversava muito sobre isso também, de ver o que eu gosto e o que eu não gosto. Exato. E não só o que funciona e o que não funciona, né? Eu Exatamente. acho que o que você está falando é que dá para levar isso para uma profundidade para você achar Com certeza. a sua identidade, né? Eu acho que, como a gente fala, né? A consultoria de imagem é um mercado ainda em ascensão, né? É um mercado novo. Então, é natural que a régua, né, a porta de entrada seja um pouco mais baixa. E para o mercado ele ganhar popularidade, é intencional isso do viral, né, das dicas rápidas, ainda mais nas redes sociais que a gente tá ali, né, num momento de entretenimento, uma coisa rápida, prática, que você quer pegar aquele conteúdo logo. Então, é natural esse movimento do mercado, mas eu vejo que, assim como eu, e provavelmente essa pessoa que fez a sua consultoria, vem trabalhando esse olhar mais pro único, para a individualidade de cada mulher. E eu brinco que hoje a consultoria de imagem padrão, como ela se consolidou no mercado, tem ali a regrinha que acho que todo mundo já ouviu falar, dos 7 estilos universais. Isso. Das cartelas de cores, né? Ai, você é outono, você é primavera. E aí você até fala com a sua amiga, qual que é a sua cartela, né? Ai, eu sou outono, ai, eu sou primavera. Então, basicamente, se você tem o mesmo estilo que a sua amiga, ou a mesma cartela de cores que a sua amiga, vocês podem se vestir iguais. E não é. Porque o que funciona pra Maria não funciona pra Paty. Porque elas têm profissões diferentes, porque elas têm ambições diferentes, porque elas têm personalidades diferentes. Então, hoje, como existe no mercado, são ali as 7 caixinhas dos 7 estilos universais, as 7 gavetinhas, e as 4 bases ali, cartelas de cores. E hoje, as pessoas abrem cada gaveta dessa e te colocam em cada uma delas. Então, a Paty é outono e estilo moderno.
Tá nessa gavetinha. A Maria é criativa e primavera, coloca nessa gavetinha. E não, eu brinco que o que eu faço com as minhas clientes é abrir todas essas gavetas e procurar um pouquinho de cada gaveta, o que funciona para essa mulher. E aí sim eu vou formar a Paty, que ela é única. E às vezes, hoje, aqui no momento que você tá no podcast, entrevistando uma pessoa que é sua profissão, é o seu trabalho, a gavetinha, aquele mix que a gente achou, funciona hoje pra você. Mas amanhã, numa aula de dança, você vai usar outro mix das gavetinhas, entendeu? Então, o bacana é isso. Eu acho que o processo de consultoria, ele te dá autonomia, ele te traz esse autoconhecimento pra você entender os seus valores, a sua essência, e você, sozinha, conseguir usar o que tem de cada uma dessa gavetinha para construir a sua imagem e traduzir aquilo que você quer comunicar para determinado dia, determinada situação, enfim. E legal de não colocar nessa caixinha, né? Porque em relação a essa questão da paleta, às vezes conversando com amigas, ou se não, essa cor não está na minha paleta, mas eu adoro. Sim. E a pessoa triste, do tipo, poxa, eu adoro rosa bebê, mas não tá na minha paleta. Aí eu pensando, gente, mas acho que você pode usar o rosa bebê. Super. Né? Talvez tenha que ter aí alguma combinação, não sei. Equilibrar com outros pontos, né? Alguma coisa, né? Sim. Pra você equilibrar, mas peraí, você gosta. Exato. Aí você vai parar de usar uma coisa que você gosta porque não está de acordo com uma regra. Sim. Né? Saber usar, né? Saber com certeza. Como colocar. Com certeza. Tudo isso, né? E eu trabalho isso principalmente na coloração pessoal. Sim. Inclusive, mulheres me procuram querendo fazer só o processo de coloração pessoal. Tá. Porque, enfim, isso, né, foi a pontinha do iceberg que fez popularizar a consultoria de imagem, foi a coloração pessoal. Então, muitas mulheres me procuram querendo fazê-la. E eu não faço ela individualmente. Justamente porque eu acho que ela sozinha não te entrega nada. Depende da essência da cor, do que aquela cor comunica, se aquilo faz sentido com a sua personalidade, o seu estilo de vida, o seu momento. Então, eu nunca vou falar, não, isso você não pode usar. Claro, tem coisas mais adequadas. Eu, por exemplo, eu sou uma cartela de outono. Então, em teoria, eu não posso usar preto. E engraçado, porque eu, apesar de ser consultora de imagem, eu não sou uma pessoa das cores. E eu não tenho que ser só porque eu sou consultora de imagem. Sim, entendeu? Sim. Só porque você é consultora, você tem que ficar usando milhares de cores o tempo inteiro, né? Não é da minha personalidade. Eu sou uma pessoa um pouco mais contida, mais séria quando eu não conheço alguém. A primeiro princípio, eu sou tímida. Então, assim, eu não tenho que mudar isso. Eu não vou usar uma cor, chegar toda de amarelo, vermelho, toda espalhafatosa, porque eu não sustento aquilo. Então, aí vem a autenticidade. Você e o autoconhecimento. Você se conhecer, você saber o que funciona pra você ou não e o que você sustenta. Porque senão você vira um personagem, né? E eu brinco que a consultoria bem feita, ela é uma consultoria em que as pessoas olham pra você e falam, nossa, Paty, você tá tão diferente, você tá tão bonita, o que você fez? E não uma coisa gritante, meu Deus, quem é essa aí que chegou? Ela se transformou, ela virou outra pessoa. Sim, mudou o cabelo, né? Sei lá, não precisa ser isso, né? Como a gente vê na área da estética hoje, né? O que popularizou também da harmonização facial, de transformar a pessoa. Eu sou super a favor, tá? De procedimentos estéticos. Não tô aqui pra falar dessa área. Mas algo que realmente faça sentido pra você, né? Então, e a cor, a consultoria, ela é a mesma coisa. Se você não sustentar, se aquilo não fizer sentido pra você, você vai ser um personagem e não vai ser sustentável. Você vai perder o seu dinheiro ali. Sabe? Você vai viver um personagem, não de fato a sua essência. Sim. E sobre as mulheres, né? Que aqui o meu papo é mulheres. Eu gosto de falar das mulheres. Qual que é a principal reclamação ou dificuldade que você percebe nas clientes, assim, em relação a essa parte de se sentir bem? O que você escuta mais? Perfeito. Bom, o principal ponto é realmente a autoconfiança. As mulheres, elas querem transmitir mais confiança, mais credibilidade. E elas estão perdidas, porque elas perderam realmente a sua conexão. Acho que a gente, principalmente a nossa geração,
a gente foi criada ali muito dentro de padrões, né? A gente foi ensinada desde pequena a se olhar no espelho e se criticar. E ainda mais com o crescimento das redes sociais, a gente vê muito essa questão da comparação, né? De mundos e pessoas irreais que não existem, né? E que mostram só o que elas querem mostrar ali. E as pessoas estão enxergando aquilo como a realidade. Então, essas mulheres, elas se perderam porque elas cresceram sempre sendo criticadas, aprenderam a se autocriticar e elas não sabem mais a sua essência, elas perderam a sua autoconfiança. Então, acho que essa é a maior dor. E aí isso permeia para diferentes momentos de vida. Então, eu tenho mulheres que perderam essa autoconfiança. Seja porque elas passaram por uma grande mudança de vida. Então, uma separação, por exemplo, de um casamento. Uma maternidade que, né... Mexe muito, né? Mexe muito. A mulher se transforma, muda suas prioridades, né? Então, e o corpo muda também. Então, aquela mulher não se acha mais naquele armário. E ela, enfim, vai entrando até, às vezes, num processo depressivo mesmo, de perder a autoconfiança, porque ela não se encontra mais naquilo. E isso está muito ligado ao armário, porque a forma que a gente se veste transmite, né, a nossa essência, os nossos valores. Eu brinco até com as minhas clientes que eu até peço licença para elas antes da gente começar um processo de consultoria, porque é algo muito íntimo. Elas me contam segredos. Elas contam coisas que elas nunca conseguiram contar para alguém. Então, eu sou meio que psicóloga, por isso que tá muito ligada ao autoconhecimento. Sim. E mulheres escondem segredos no armário, né? Não só mulheres, as pessoas escondem segredos no armário. Não é à toa que cofres estão dentro do armário. Tem gente que esconde comida dentro do armário. Esconde sacola do marido dentro do armário. Então, assim, é um processo de se abrir ali e de se encontrar, sabe? Então, elas me procuram por essa grande transformação que elas não conseguem mais se encontrar. Seja na maternidade, como eu falei, seja num processo profissional. Mulheres, por exemplo, que construíram a sua vida inteira, isso é muito comum. Até porque eu tenho, né, um background aí que venho do mercado corporativo, 15 anos aí de carreira corporativa. Então, essas mulheres me procuram porque elas passaram muitos anos ali dentro de uma empresa só e querem buscar novos ares. E como transmitir a sua essência ali através da sua imagem para conquistar novos caminhos. Ou mulheres autônomas que fizeram uma transição de carreira ou que estão iniciando na sua profissão. Então, médicas, por exemplo, que acabaram de se formar, de sair da residência e que vão começar a se posicionar no mercado. E elas são a sua marca, né? Elas são a sua empresa. Sim. E ainda mais na área da saúde, que é onde eu atendo muitas clientes, alguém está confiando a vida na mão daquela pessoa, né? Então, ela precisa transmitir essa confiança. Sim. Então, essa é uma dor muito comum aí para esses momentos de vida das clientes que eu costumo atender. Porque essa questão da confiança, eu acho que é a base de tudo. Né? Quando você não está se sentindo confiante, você não consegue nem atuar do jeito que você gostaria. E aí, quando você, às vezes, eu percebo isso, você não está num dia muito legal. Você coloca uma roupa legal. Eu sempre falo isso. Total. E pra mim é real. Arruma o cabelo, faz a unha, uma maquiagem, você tá pronta pra dominar o mundo. Exatamente. Né? Então eu acho que são coisas que é não só autoconhecimento, como autocuidado também. Total. Eu não abro mão do meu horário semanal no salão, porque pra mim é importante mesmo, não é uma questão estética. Sim. É importante, eu me sinto que eu estou cuidando de mim fazendo esse processo, né? Sim. Então, às vezes, até eu acho que o processo de se conhecer não necessariamente é para o profissional, né? Às vezes uma pessoa que é mãe, claro, tá em casa, mas tá tentando se achar. E ela também precisa achar a personalidade Com dela certeza. de novo, né? Não necessariamente para uma transformação profissional. Sim. Que esse processo serve. Exato. Eu falo que não é terapia, mas é terapêutico, né? E é aquela história, o que você falou, principalmente mães são mulheres que me procuram muito, que acabaram de passar pela maternidade, essa transformação. É o tal daquela história de primeiro a máscara de oxigênio em você e depois no outro, né? Então,
como que você vai cuidar de alguém, transmitir o seu melhor ali para alguém se você não tá bem com você mesma, né? Sim. Então, isso é fundamental. Esse autocuidado, ele tá totalmente ligado a essa parte da imagem, da consultoria de imagem, da mensagem que a gente quer transmitir para o mundo, porque senão é aquilo, você vira um personagem, né? E você não consegue sustentar isso. Então, eu percebo que as mulheres, nessa correria do mundo, seja para serem mães, né? Engraçado que outro dia eu vi uma pessoa falando, gente, as pessoas endeusaram o burnout, criaram essa história de que a mulher, ela é multifuncional, de que a mulher, ela consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mentira! A mulher não consegue fazer muitas coisas na verdade, ao ela mesmo tempo. fica em frangalhos para fazer, né? Por isso que tá todo mundo adoecendo, que as pessoas estão, né, se acabando, ficando doentes. Porque não é natural isso, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E normalizaram isso, principalmente pra mulher. Sim. Então, e a mulher foi perdendo essa questão, a feminilidade mesmo dela, de se autocuidar, de estar bem pra ela mesma. A individualidade, hoje em dia é visto como feio, proibido, né? Principalmente mães que pensam nelas mesmas, que tem o seu horário no salão, por exemplo, que tem o horário da academia. Da dança. Feio, da dança. É feio, porque como assim? Você é mãe, você vai abandonar seu filho pra fazer isso? Então, por isso que as mulheres estão realmente perdendo a sua essência. E é muito importante se reconectar com esse momento pra você realmente reencontrar quem você é e conseguir traduzir isso através da sua imagem. Sim, sim. E aí, Carol, para uma pessoa que tá, assim, baby steps nesse mundo, não conhece, mas ela quer começar a sentir isso na prática. Tá. Ela ainda não tá pronta para fazer uma consultoria, mas ela quer começar a se sentir melhor, fazer algumas escolhas. Será que a gente poderia, de repente, dar algumas dicas para a pessoa começar a se olhar com esse viés? Claro, com certeza. Eu costumo dar 3 dicas para quem está iniciando nesse mundo, né? Não tem realmente esse nível de consciência. Talvez aqui nessa conversa tenha começado a pensar, putz, será que a minha imagem está comunicando realmente quem eu sou? Então, primeiro é esse exercício, que eu comecei falando a diferença de imagem e identidade, né? Identidade é quem a gente é, lembrando, e imagem é o que a gente transmite para o mundo. Então, eu começo sugerindo esse exercício, tá? Esse exercício é do Arthur Bender, ele é o pai aqui da construção de marca pessoal no Brasil, ele que trouxe esse tema para o Brasil, inclusive recomendo super que acompanhem também, ele é um grande mentor para mim, e ele sugere esse exercício, que você pegue 5 pessoas do seu ciclo social, de preferência uma pessoa do ciclo profissional, outra da família e outra de amigos, e norteia aí esse mundo seu, e que você faça o exercício dessas pessoas te descreverem em um parágrafo. Ele até brinca no livro, né, de que se você estivesse num restaurante e essa pessoa te visse passar e ela tivesse acompanhada, como é que ela ia falar de você para essa pessoa? Ah, que legal! Muito legal esse exercício. E então comece a fazer isso com as pessoas ao seu redor. E elas vão te dar respostas. Pessoas sinceras. Exato, sinceras, né? Não vai pegar uma pessoa que você sabe que não é sua amiga, né? Alguém que queira seu bem. Claro. Que trabalhou, de fato, a fundo com você. Então, de preferência, alguém que foi um gestor seu, um chefe seu, né? Essas pessoas costumam dar feedbacks sinceros. E peça para fazer esse exercício. Isso vai te dar um guia de como você é percebido pelo mundo. Isso vai te mostrar, porque algumas palavras vão se repetir ali. Ou não, se não se repetir, você fala, putz, peraí, perdi meu foco, né? Cada um me percebe de um jeito, alguma coisa tá errada. Ou não, ou vai, na maioria das vezes é o que acontece, se repetem várias coisas. Aí você fala, não, a Paty é determinada, esforçada e muito inteligente. É isso que você quer transmitir pro mundo? Se for, ótimo. Sua imagem tá alinhada, seu caminho vai ser mais curto. Se não for, é aí, nesses pontos que a gente vai trabalhar. Principalmente no processo de consultoria de imagem. E como usar os códigos visuais, que são, né, a sua aparência,
a sua unha, os acessórios, maquiagem, cabelo, as suas roupas, a sua linguagem corporal, como usar isso pra gente conseguir traduzir e corrigir aqueles pontos ali nesse processo que a gente mapeou e que não estão alinhados com a imagem que você quer passar. E dentro dessa primeira dica, existe muito uma dissonância no sentido da pessoa ter uma característica, mas ela tá transmitindo uma coisa totalmente diferente? Isso acontece? Na maioria dos casos, tá? Eu posso te falar que, assim, 99% dos casos. Justamente porque não é algo intencional. Não é natural pra gente, né? Que a gente pare pra pensar. É uma coisa tão automática ali e que a gente faz escolhas sem perceber no dia a dia. Então, daí vem o processo de autoconhecimento. E você precisa estar muito dedicada e aberta àquilo pra viver esse processo, né? Sim, aberto. É aberto, Com porque certeza. é uma atenção aos detalhes. É algo que você vai ter que pensar, não é uma coisa passiva. Sim. Você vai ver que você nunca mais vai se vestir tipo, ai, tô atrasada, vou pegar qualquer roupa. E não, vai ser algo que você vai começar a racionalizar sobre aquilo. Eu até brinco com as minhas clientes que muito se popularizou também do Steve Jobs, né? Que usava a mesma roupa todo dia, a calça jeans, a camiseta branca, pra ele não ter que pensar sobre aquilo. Mas eu falo, você não é o Steve Jobs. Infelizmente, você não é o Steve Jobs. Então, muito mais do que você ser boa, você precisa parecer boa. Ainda mais no mundo de hoje, né? Que a gente vê muita informação, muita concorrência, né? Muita concorrência. A verdade é essa. Essa é a verdade. É muito democrático o acesso às coisas. Então, qualquer pessoa pode entrar, principalmente na internet, né? Pode entrar, falar, ensinar sobre algo. Então, se você só for boa, mas não parecer boa, vai dificultar o seu caminho. Então, acho que por isso é importante você estar bem alinhada e com a sua imagem para você realmente transmitir aquilo, né? E na maioria dos casos as pessoas não estão transmitindo aquilo que elas gostariam. Caramba. E além de não estarem transmitindo, eu acho que deve ter muita gente que coloca aquela bengala do não tenho tempo, né? Total. Ai, mas eu não tenho tempo pra isso. Ai, mas eu saio cedo. Ai, mas eu tenho 3 filhos. E aí... Mas eu acho que é uma questão de prioridade. Com certeza. Porque um tempinho você tem. O tempo que você fica ali, ó... Exatamente. No TikTok, exatamente. Né, dá tempo de você pensar nisso. É que realmente tem que estar disposto. Porque é como uma dieta, né? Uma disciplina que você tem que ter. Exato. Pra fazer aquilo todos os dias. Sim. Né? E dá trabalho, né, gente? Assim, como tudo na vida, né? Trabalhar dá trabalho, enfim. É realmente uma construção, é algo importante pra você. É o seu principal ativo, né? A sua imagem. É algo aquilo que a gente brinca também de só eu posso fazer por mim mesma, assim como um exercício, uma dieta. Então, cuidar da sua imagem, do que você transmite pro mundo, é algo que só você pode fazer por você. Sim. Então, se você realmente não priorizar isso e não dedicar um tempo, realmente não vai ser a sua prioridade. Isso vai ser transmitido, e vai ter pro reflexo mundo. nos resultados que você vai ter. Total, você vai né? colher os frutos, né, Com ali certeza. na frente. Então, até falo para clientes, às vezes a gente tá num processo ali de tá se conhecendo, né, e fechar realmente uma consultoria de imagem. Mulheres que falam, eu não tenho tempo. Elas querem realmente uma receita de bolo, né, algo... muito fácil ali, que ela não tenha que pensar, que ela não tenha que se conhecer e que ela não tenha que racionalizar sobre aquilo, eu falo, então acho que não é o momento certo pra você. E isso é muito difícil hoje em dia, né? Principalmente com esse mercado da moda, da imagem, a gente trabalha muito com o ego das pessoas. Então é muito difícil você falar, não, eu não vou, né, te atender. Não é o seu momento. Porque a pessoa precisa entender que é uma via de mão dupla. Com certeza. Não é à toa que chama consultoria de imagem, né? Porque você realmente tá ali aconselhando aquela pessoa. Mas quem faz é ela de fato. Com certeza. Como qualquer tipo de consultoria. Exato. Como aula particular. Às vezes a pessoa me procura e eu falo, não, você não tá no momento. Exatamente. Não é hora de você fazer Exato. isso. Você precisa amadurecer outras coisas. Exatamente. Pra poder estar aqui depois. Exatamente. Né? Mas aí você falou, então essa é a primeira dica. Isso, fazer essa é a esse primeira exercício. dica. A segunda dica é você olhar pro seu armário, tá? Ai, meu Deus.
Fale mais sobre isso. Outro ponto que eu também não gosto, tá? Que se popularizou no mercado é o tal do closet cleaning. Que a gente fala, né? Que é a limpeza ali do seu closet. E eu conheço, tá? Eu já vi mulheres que passaram por processo de consultoria de imagem e, enfim, a consultora, a pessoa entrou no armário dela e tirou tudo. Meu Deus! Tudo! Aí você tem que comprar tudo de novo. Tudo. Meu Primeiro, Deus. que a pessoa começou a chorar, né? Nossa, sim. Começou a chorar, porque Sim. falou assim, minhas roupas, a gente tem apego, né? às nossas roupas. Tem. E a gente sabe o quanto a gente trabalhou também pra conquistá-las, ou são coisas com valor sentimental que você ganhou de alguém, ou herdou, né, de uma avó, uma peça que era da sua avó, da sua mãe, enfim. A gente tem muito isso, né? Então, eu sou meio contra isso, tá? Óbvio que tem coisas que a gente vai tirar, vai reformar, vai tentar ajustar, mas eu sou contra isso por 2 motivos. O primeiro é porque, de fato, se aquilo tá ali, é porque aquilo faz parte da sua história. Aquilo é a sua essência. Em algum momento da sua vida, aquilo fez sentido pra você. E transmite quem a Paty é ali naquelas roupas. Então, se eu tirar tudo, eu vou perder a base da consultoria, que é a sua essência. Sim. Primeiro ponto é esse. Segundo, que a gente dá valor, né? Nós somos mulheres que trabalham, a gente sabe o quanto é difícil conquistar o nosso próprio dinheiro, né? Mesmo que seja o seu marido, você sabe, ou o seu pai, enfim, você sabe o quanto foi difícil conquistar aquilo. Então, assim, você vai jogar fora todo o investimento que a pessoa fez ao longo de uma vida. Nossa, Em roupas, em imagem e tal. Então, a segunda dica que eu dou é você olhar o seu armário e começar a pensar se aquilo realmente, e aí conecta com o primeiro exercício, se aquilo tá te ajudando a transmitir aquela imagem do que você é. Então, se alguém falar, putz, a Paty é uma mulher extremamente segura, empoderada, forte, e aí você vê no seu armário só tem sainha rodada, plissadinha, roupa rosa, isso tá condizendo com a sua imagem? Então, começar a fazer esse tipo de exercício. Por mais que seja algo raso, ali que você não tenha, né, a capacidade técnica ali de entender o que significa cada roupa, o que significa cada cor, você intuitivamente já vai conseguir conectar. Tá? Então, essa é a segunda dica. E a terceira é você testar. Então, às vezes tem algo parado no seu armário, eu sempre falo, eu nunca tiro na primeira. Né? A gente vê aquelas processos de consultoria que tem a pilha de roupa, que a pessoa vai reformar, que a pessoa vai tirar, vai doar, enfim. A primeiro momento, eu nunca tiro. Eu sempre falo, usa. Vê como você se sente. Isso realmente... Você não sustentou aquilo? Você não se conectou com aquilo? Ou mais, veja como as pessoas te percebem com aquilo. Se alguém vai te elogiar, vai falar que hoje você tá diferente, ou que hoje você tá bem. Normalmente é assim, né? Quando a gente não se conecta, não tá se sentindo bem com alguma coisa, alguém fala, você tá bem hoje? Não sei, você tá meio estranha. Então, faz esse exercício de tentar usar as peças, e principalmente peças que estavam paradas há um tempo, e ver como você se sente e como as pessoas te percebem. Para aí, então, você tomar decisões mais assertivas, se isso vai continuar fazendo parte do seu armário ou não. Então, essas são 3 dicas que eu dou. Nossa, muito bom, muito bom. Eu já vou aplicar já. Porque realmente não é o que a gente está acostumado a ouvir, né? Ou tira tudo. Uma você é uma outra, porque né? às vezes você está se sentindo muito diferente. É normal. Mas... você pode fazer outras combinações ali também. Claro, você ter uma consultoria, você vai ir a fundo, você vai até aprender, né? A fazer combinações que você não sabia. Mas eu acho que é importante de ter essa primeira análise, né? Porque com certeza. A gente tem também uma noção, né? Todo mundo tem uma noção. Sim. Ainda que um pouquinho você assiste coisas, você tem algumas referências. Exato. E acho que a Carol trouxe um ponto importante, que é abrir o olhar para esse assunto. Isso é importante, você ter referências. Sim. Então, quando você começa a prestar atenção numa certa coisa, você vai percebendo aquilo em pessoas que você se inspira, né? Às vezes você tem uma artista que você gosta, Exato. Observar como ela se veste.
Eu acredito que isso também possa ser uma coisa que ajude, né? Com você certeza. ir criando um repertório, digamos, Com certeza. para você conseguir fazer algum tipo de mudança, né? Com certeza. Acho que repertório é tudo, gente. Sim. Para qualquer coisa da vida, né? Então, não é à toa que quando a gente entra numa nova profissão ou quer estudar sobre algo, a gente fica até meio bitolado em relação àquilo, né? Porque começa a ver, a pesquisar, a ler nas pessoas aquelas coisas. Então, referência é tudo. Eu acho que isso foi um grande ganho, assim, que eu tive ao longo da minha trajetória, né? Por ter uma formação na Itália, ter ido morar no berço ali do mundo da moda, trabalhar em empresas de moda, onde as pessoas respiravam aquilo, viviam aquilo, me trouxe esse olhar estético, Com sabe? certeza. Mas isso é algo que é possível de se construir. Não é, eu venho de um mundo que não tem nada a ver, que eu nunca tive essas referências, minha família nunca ligou pra isso, eu mesma nunca liguei pra isso. Gente, isso dá pra aprender. É treinar o olhar estético, é como você falou, buscar referências. Hoje a gente tem as próprias redes sociais, né? A gente vê muito conteúdo sobre isso e o algoritmo, né? Quanto mais você pesquisa sobre o assunto, mais ele te entrega. Óbvio, vão ter coisas que não vão servir pra você. E aí entra o autoconhecimento, né? De você entender o que faz sentido pra você aplicar ou não. Mas, enfim, revistas. Quando eu comecei a trabalhar com moda, eu não tinha esse repertório. Eu vinha de empresa de tecnologia. E nunca foi algo, assim, natural pra mim. Apesar, como você falou, a gente é mulher, a gente acaba naturalmente se preocupando mais com isso, mas eu não tinha esse repertório. E eu conquistei. Então, assim, eu parecia louca, porque enfim, quando eu comecei a trabalhar com moda, falavam de uma jornalista de moda. Você sabe quem é fulano? Não. A gente ia num evento, aquela é a ciclana. E eu não fazia ideia de quem era. Olha só. E eu comecei a comprar revistas. Assim, eu ia em banca, gente, tô entregando minha idade. Ia em banca, comprava todas as revistas de moda que você pode imaginar. E acordava 3 horas antes num sábado e ficava vendo aquelas revistas. Comecei a seguir todos os veículos de moda, todas as jornalistas de moda. É engraçado que ontem eu fui num evento de uma marca e tinham vários nomes da moda. E as pessoas falavam, quem é aquele? Quem é não sei o quê? E eu sabia o nome de todo mundo. Nossa, sim. Porque eu realmente fui atrás daquilo e pesquisei aquilo. Então, hoje a gente tem o Pinterest, o próprio Instagram, as revistas ainda de moda, as influenciadoras que acabam sendo, né? Sim, pessoas sim. real vivendo aquilo, artistas, como você falou, mulheres até do seu seguimento. Às vezes, né, nem precisa ir tão longe. Às vezes, uma chefe sua que você teve, que você admira. Então, começar a buscar essas referências, juntar isso para virar o seu repertório. E isso vai ajudar também na identidade, porque o seu repertório vai ser só seu. Só seu. Nossa, né? isso. Porque você juntou as referências que você tem. Sim. Que são diferentes das que eu tenho. Sim. Então, isso ajuda até no processo de identidade. Com certeza. Até pro pessoal da dança, né, que pode estar aqui assistindo, a gente fala sobre isso, porque o figurino é a mesma coisa. Tem gente que compra figurino tudo igual. Fica todo mundo com a mesma roupa, só muda a cor. Sim. E as pessoas que chamam a nossa atenção são aquelas que trazem referências de fora, da vida delas de fora, que viram uma imagem, se inspiraram naquilo para fazer a construção, Total. né, de uma coisa. Então, acho que vale super pra vida também. E maravilhoso. Carol, nós estamos acabando, porque a Ai, gente que tem pena. pouco tempo, mas a gente tem mais algumas coisinhas para falar ainda. Tá bom. Então, eu queria que você trouxesse uma dica pro pessoal de casa, né? Sobre o tema, ou enfim, o que você quiser. Sei que você trouxe pra gente, né? Sim, um livro. trouxe. Então, vamos colocar a imagem aqui. Conta pra gente, por que você trouxe esse livro? Bom, quando eu comecei, né, justamente eu falei das minhas referências, que eu comecei a buscar sobre isso, sempre fui muito curiosa sobre esse assunto, principalmente vindo desse mundo corporativo, eu falava, putz, como é que eu vou me diferenciar das pessoas? Como que eu vou traduzir quem eu sou? Então, eu fui ler muito e pesquisar sobre esse assunto. Então, esse livro eu indico, é o livro Autenticidade, do Arthur Bender. O Arthur Bender, ele é o pai do personal branding, né, da criação dos conceitos de marca pessoal no Brasil. Então, esse livro ele é um pontapé para você começar a pensar em você como uma marca,
tá? Independente isso, gente, de você ter um objetivo profissional ou não. Uhum. Você é a sua marca no Sim, mundo. sim. Seja, né, para sua família, para seus filhos, para seu marido, no seu trabalho. Então, esse livro eu indico para quem quer começar. Ele traz muitos exercícios como aquele que eu propus no começo, né, de você mapear a sua identidade, a sua imagem. Então, é muito legal, quem puder ler esse livro e aliar esses exercícios que eu fiz de você começar a pensar sobre o seu armário. Perfeito, muito legal. E queria que você deixasse os recados que você quiser, o que você quiser falar pro pessoal, para aquela câmera ali, e depois a gente ainda tem o QR Code do Instagram, né? Legal. Acho que a gente já podia colocar. E, enfim, fica à vontade, fala o que você quiser pro pessoal que tá em casa, algum recado, uma dica final pro pessoal começar a pensar sobre isso. Bom, Paty, primeiro eu queria começar agradecendo pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, falando para mulheres tão interessantes, especiais, né, artistas que estão no mundo da moda e que usam o seu corpo para transmitir uma mensagem ali para o mundo, né? Eu falei muito aqui de linguagem corporal. Sim. Então, a sua aparência, a forma como você se veste, transmite a sua essência, quem você é. Então, não é uma futilidade, tá, gente? Se eu puder deixar esse recado aqui no final, olhem para isso com o devido valor. Não é à toa que isso vem se popularizando no mercado. E comece a pensar em você como uma marca, e qual a mensagem que você passa para o mundo. Faça isso com intenção, vista-se de forma intencional. Eu gosto de deixar uma frase no final para pensar. Vista-se para o lugar que você quer ocupar, para os lugares que você quer se inserir, aonde você quer estar, e não necessariamente a sua situação atual. Seja na sua família, no seu âmbito profissional. Então, é isso. Eu tô aqui, espero poder ajudá-las de uma forma mais profunda. Como a gente disse, é um processo profundo aí de autoconhecimento. Então, quem puder, me siga no Instagram. A gente vai colocar o link aqui. E que ali eu compartilho muitas dicas para vocês aplicarem também no dia a dia. E posso ter um contato mais próximo de vocês também. Perfeito, muito obrigada, Carol, de coração. Foi muito legal, aprendi muito. Que bom. Já saí aqui, ó, com a cabeça a mil para várias coisas para aplicar. Muito bom. E para você que está em casa, muito obrigada. Já deixa o seu like, compartilha, que eu tenho certeza que esse episódio é muito valioso para todas as mulheres que a gente conhece, por que não os homens também. E a gente se vê no próximo Paty Sade Conversa. Um beijo e até!